lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula de contabilidade geral. Espero que vocês estejam entendendo este assunto. Esse assunto é muito importante para o progresso de vocês como técnicos em administração. Se faz necessário o técnico em administração, pelo menos, entender a contabilidade geral e básica para poder, fazer análise dos balanços, fazer análise das demonstrações contábeis para poder tomar decisões. Vamos lá, meu querido Isnaba, vamos focar para nós podermos entender o assunto. Vejam bem, quero que vocês observem bastante, certo? Eu quero que vocês observem bastante essa questão, certo? De uma maneira bem simplória, para que nós possamos observar, certo? Então, vamos lá. Um exemplo, de uma demonstração de resultado, demonstração de lucros e prejuízos, Nós vamos aqui focar nesta demonstração de maneira simplória, certo? A gente vai focar para a gente possa entender, certo? Vamos lá. Um exemplo, desta empresa aí que eu estou colocando aí para vocês. Isso é um exemplo bem simples, ok? Vamos lá, meus queridos. Então, meus amigos, são pontos de suma importância. São pontos de suma importância. Vamos lá, colocar aqui os pontos importantes para dentro da nossa aula. Então, observem bem. Um capital de 1.000, reserva legal 50, reserva estatutária 80. Eu tenho um total de patrimônio líquido de 1.130. No ano de 2009, a empresa teve um lucro, a demonstração de resultado de exercício, de R$300. Deste lucro, ele destinou 5% à reserva legal, 30% em dividendos, e o restante será destinado ao lucro retido, também chamado de reserva de lucro para expansão. Vejam só o que a empresa determinou para a questão desse lucro, tá? Vejam o exemplo e como é que é feito esse cálculo. Observe aí, ó. Não é R$300? Ele pegou o lucro, do período, foi R$300. Ele pegou e fez uma destinação desse lucro para reserva legal, reserva estatutária, reserva de lucro, como eu havia falado para vocês. E mais os dividendos. Os dividendos. Então vamos lá, meus queridos. Dividendo, 90, ó. Cada um ganhou uma parte de R$300. Eu coloquei R$300, eu coloquei aí R$15. Vou destinar R$15. Reserva, destinar aí dos 15, destinar R$30 para a reserva estatutária do estatuto. Expansão, eu vou destinar 150. E a questão dos dividendos, professor? Ainda tem a questão dos dividendos, Depois da reserva de expansão tem o dividendo, que é 30% de 300. Aí vai sobrar quanto, professor? Eu vou ter que pagar quanto, professor? Eu vou ter que pagar R$90, meus dividendos. Então, qual é o meu patrimônio? O meu patrimônio líquido.
eu tirei aí o meu capital atual, essa loja atual, R$ 1.000. R$ 1.000. Mas, em 2009, eu somo a reserva legal, mais a reserva de expansão e a reserva estatutária. Então, você não tem R$ 1.000. Você tem 1.340. É essa lógica que eu quero trazer para vocês. Entendeu? Essa lógica que eu quero trazer para vocês. Dentro deste exemplo, o que tem a ver essa destinação? Observe, meus amados alunos, observem que os dividendos a pagar é uma saída. Já as reservas é uma entrada. Eu quero que vocês observem essas questões, certo? Observem essas questões de uma maneira bem simplória. Deu para entender? De uma maneira bem simplória. Ok, meus queridos? Então, não vacilem nessas questões que eu estou colocando para vocês. Certo? Porque às vezes a gente fica nessa dúvida, professor Givan. Né? A gente fica nesta dúvida. Então não fique com esta dúvida. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Há alguma dúvida? Então, são questões que a gente não pode jamais esquecer. Certo? São dúvidas, são questões que a gente tem que ter bastante cuidado. Certo? Bastante cuidado mesmo. Na hora de resolver essas questões. Certo? Na hora de resolver estas questões. Ok, meus queridos? Ok? Dúvidas? Nada de dúvidas? Beleza. Certo, gente? Tranquilo. Espero que vocês não tenham... Leve dúvida para casa. Não leve. Certo? Tem essas questões que são importantes tirar dúvida aqui. Certo? Tranquilo, meus amados? Há alguma dúvida? Posso prosseguir? Tranquilo? Vamos lá, na força, no foco e fé. Força, foco e fé, meus amados. Quero que vocês tenham foco, certo? E força nessa cabecinha de vocês para a gente poder entender aí este assunto que não é nada fácil. Beleza? Vamos lá, professor. O exemplo, né, da demonstração de lucros e prejuízos acumulados dessa empresa, quando envolve um grande porte, as contas acumuladas no final do ano deverá ter o saldo zero. Entretanto, durante o ano, nesta conta será reconhecido o lucro do período. Portanto, essa demonstração poderá ser elaborada e ser informativa. Entretanto, a demonstração das mutações do patrimônio líquido é muito mais rica e deve ser priorizada. Desta forma, poderá ser apresentada, possibilitando a elaboração das demonstrações acumuladas para as empresas ou companhias. Veja só, planilha de cálculo. Como é que é feita essa planilha de cálculo de empresas de grande porte? Observe aí, ó. Observe. Planilha de cálculo de lucro que afeta o patrimônio líquido. É exatamente essa planilha que a gente fala de demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ela é muito mais ilustrativa e informativa do que a demonstração de lucro, prejuízos acumulados. As demonstrações das mutações de patrimônio líquido, ela vem aos poucos substituindo, ela acaba substituindo aos poucos
de forma mais informativa e ilustrativa a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Vejam só, para vocês conseguirem compreender, certo? De uma maneira bem simplória, para a gente não se perder. Veja um saldo aí do capital, que é R$1.000. Aí eu fiz uma reserva de expansão, eu fiz uma reserva legal, certo? Eu fiz uma reserva estatutária. Aí eu quero saber os meus lucros acumulados. Atualmente eu tenho um capital de R$1.000. Se eu peguei esse saldo de R$1.000 e somei com minha reserva de lucro expansivo, legal e estatutário, mais os lucros acumulados, porque tem uns lucros acumulados, que foi de 15, 30 e 90. Qual é o meu total de capital, professor? Qual é o meu total que eu tenho dentro da minha empresa? É isso que vocês têm que se atentar. Se um contador errar, qualquer número desse daí, qualquer número, se ele errar, meu amigo, eu digo e repito, pode haver um prejuízo grande, porque se vocês não souberem interpretar, pode haver um prejuízo enorme e às vezes irreversível. Lidar com dinheiro, meu amigo, lidar com dinheiro não é fácil. Não é fácil. Eu digo e repito. Se você lidar com dinheiro e errar um cálculo desse daí, pode haver um prejuízo irreversível. Cara, professor, pois está aí. Eu não sabia que poderia, né, haver esse tipo de prejuízo. Sim. Vocês nem imaginam o quanto. Então temos que tomar cuidado, meu querido aluno. Temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Certo? Muito mesmo. Então tome bastante cuidado. Que a gente não possa se perder nessas questões do lucro ou prejuízo. Certo, meus queridos? Conseguiram entender e compreender? Muito importante essas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Tranquilo? Dúvidas? 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 Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Tranquilo, né? Sem dúvidas. Então vamos dar continuidade ao nosso assunto de maneira bem sucinta. Quero dar continuidade. Espero que vocês não tenham dúvida no decorrer. Gente, é muito importante você tirar dúvida comigo. Muito mesmo. Tire dúvidas. Não pode deixar dúvidas para depois. Professor, eu não entendi muito bem e tal. Explica de novo. Explico quantas vezes for necessário. Certo? A gente explicar aqui para vocês. Tranquilo? Pois vamos focar.
Pronto, depois que demonstrei aí, a gente vai fazer a integração das demonstrações contábeis. Admita que Heroit Delta, média empresa, apresentou uma demonstração de resultado de exercício e o balanço patrimonial a seguir. Muitos exercícios aqui que eu trouxe, justamente para deixar vocês mais afiados neste assunto da aula de hoje, certo? Deixar vocês bem afiados. Então vamos lá, admite que Heroit, né, apresentou a demonstração de resultado do exercício e o balanço patrimonial, conforme a seguir. Nós tivemos aí o ativo e o passivo e a demonstração de resultado do exercício. Veja o lucro de R$300. Como é que eu tenho esse lucro? Veja aí, ó, lucro de 300, lucro líquido, ó. De R$300. Observem que dentro do balanço patrimonial do ano 2, certo? O balanço patrimonial do ano 2, vocês podem observar que era um total de 2.500 e esse aqui é um total de 3.300, tá? Então, tive aí uma diferença de um ano de 3.100 para 2.500, eu tive uma diferença, certo? Bastante aí em relação ao meu lucro, certo? Eu tive uma diferença bastante em relação ao meu lucro de aproximadamente ou exatamente de R$600. Vocês conseguiram observar que a diferença de 2.000, eu tive um aumento aí, ó, de R$600, certo? De R$600 no meu ativo. E meu passivo do mesmo jeito. Só que nós vamos ter que olhar para o patrimônio líquido, ó, capital 1.000, capital próprio, lucros acumulados 1.100. 1.100 lucros acumulados, ó, 310 mais 1.330. Olha aí o de R$3.000, eu tenho o custo da mercadoria vendida. Aí meu lucro bruto é de 1.400. Eu tenho minhas despesas de vendas, as despesas administrativas, as despesas financeiras, lucro antes dos tributos e o imposto de renda. E aí eu tenho o meu lucro líquido. Meu lucro líquido de R$300. Observaram isso aí, né? O que nós precisamos integrar para poder enxergar essas questões? Aí vai ter uma nota explicativa. A empresa calculou dividendos à base de 30% do lucro líquido. O imposto de renda a pagar também está no passivo circulante, o imposto a pagar. Vamos lá. Analisando essas demonstrações, observando que a empresa teve um lucro em seu fluxo, né, seu fluxo econômico, que é o chamado demonstração de resultado de exercício de R$300. Entretanto, seu financeiro foi ruim, já que o caixa reduziu de 150 para 100 o déficit. Houve um déficit, veja o caixa, certo? De 150, observa aí, ó, caixa de 150 para 100. E aqui, observaram que o caixa houve uma redução. Duplicatas a receber, também houve uma redução. O estoque em um ano de 2001 era menor e o estoque aqui é maior. Então tem um total de circulante de 1.300 e aqui tem um total de circulante de 1.700, mesmo que o caixa tenha reduzido. Eu tive um déficit no meu caixa. Então, considerando que as dívidas originadas do lucro econômico, como imposto de renda e dividendos, não foram pagas, eu tive que aumentar o meu passivo circulante, ou seja, as minhas dívidas de curto prazo. Para quem não sabe o que é minha dívida de curto prazo. O potencial do caixa piora mais ainda, ó. A empresa deu lucro, mas a situação financeira piorou tremendamente. Veja que no ano 2000 havia 1.300 no ativo circulante para pagar 900 de passivo circulante. Vejam lá para vocês observarem, ó.
certo? Eu tive 1.300 de ativo circulante e passivo circulante 900, beleza? Só que aqui no ano 2 eu tive de total de ativo circulante 1.700. Já de passivo circulante, ó, 1.690. Ou seja, gente, aumentou. No ano 2001 eu não paguei os dividendos. Eu já paguei no ano 2002. Ou seja, eu acabei aumentando, né, minha dívida. Ou seja, gente, no ano 2 os valores do ativo circulante praticamente igualaram, certo? Ou seja, quais as variáveis que afetaram a empresa que piorou a situação econômica ou financeira? Então, na elaboração da demonstração dos fluxos de caixas, moedas, né, modelo direto, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ajuda a interpretar as variações da situação econômica e financeira da empresa, bem como mostra a integração dessas demonstrações do balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Então vejam só, se vocês observarem no ano 2, os lucros acumulados, certo? Para ficar mais fácil. No ano 2, certo? No ano 2, a demonstração dos lucros e prejuízos dessa empresa de médio porte. Os lucros acumulados no final do ano 1 foi de 100. O lucro acumulado no exercício do ano 2 foi 300. Então eu tenho R$400. Só que os dividendos foram pagos no ano 3, R$90. Então o lucro acumulado no final foi 310. Vocês observaram aí que eu tive um lucro acumulado, certo? Eu tive nesta situação hipotética, foi um lucro acumulado ou acumulativo, certo, meus amados? Para ficar mais fácil o entendimento. Tranquilo? Para ficar mais fácil nosso entendimento da aula de hoje, certo? O entendimento da aula de hoje, meus queridos, de uma maneira bem simples, para que a gente possa entender e compreender este assunto de uma maneira, né, que a gente possa ter essa visão. Tranquilo? Essa visão. Professor, vamos lá. Se eu pegar a demonstração de fluxo de caixa, modelo direto, que foi o que nós vimos ontem, nós falamos no modelo direto e indireto. O modelo direto vai utilizar, certo? Ele vai utilizar a demonstração de resultado de exercício. Já o modelo indireto, ele utiliza o modelo direto utiliza balanço patrimonial. E o modelo indireto utiliza a demonstração de resultado de exercício focando no lucro líquido, certo? Então observem aí, ó. Eu tenho uma despesa, certo? E tem uma entrada. Eu tenho uma receita de 2.900, certo? Eu tenho uma receita de 2.900, certo? Eu tenho que pagar fornecedor, eu tenho que ter uma despesa operacional paga, eu tenho um novo investimento, eu tenho a amortizar meus financiamentos. Qual foi meu saldo, professor? No final de tudo isso, meu saldo é de 2.950, professor. É isso? Mais o ano que restou, certo? Observe isso aí. É isso, ó. Meu saldo é de 2.950, certo? Por quê? Por que que meu saldo é de 2.950, certo? Por quê? Alguém conseguiu enxergar aí por quê que este saldo ele condiz? Porque eu tenho 100 menos 150 dá 50, soma com os 2.900. Por isso que dá 2.950, certo? Vamos explicar a montagem desta demonstração através do modelo direto. Explicando essa montagem, para vocês entenderem melhor. Primeiro passo, vocês vão pegar as duplicatas a receber.
total de vendas, vamos pegar o total de despesa se a empresa tiver recebido, vamos pegar o saldo de duplicatas a receber no final do ano e fazer o valor efetivo de 2.700. Isso é o modelo de fluxo de caixa direto quando se faz esse tipo de montagem, certo? Direto. Eu só pego a minha receita e tiro a minha despesa. Saldo de empréstimos, professor. Saldo de empréstimo bancário a pagar e aumento de um empréstimo bancário. Você vai colocar separado. Essa é a etapa 2. Etapa 3, você vai pegar o custo da mercadoria vendida, que é o estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. O custo da mercadoria vendida é o estoque inicial, mais as compras que você comprou, menos o estoque final. Aí você acha o cálculo, por exemplo. Quanto foi o custo da mercadoria vendida? 1.600. Qual o estoque inicial? 550. Compras menos o estoque final. Então, as compras, meus queridos, é 1.750. As minhas compras relacionadas a esse fluxo de caixa, essas interpretações, ela envolve 1.750 as compras. Após você achar as compras, você faz o cálculo. Saldo de fornecedores. Mais compras no primeiro período. Compras, quanto é que eu vou... qual é a quantidade que eu tenho que comprar? 1.750 unidades. Valor total de fornecedores, se a empresa nada tivesse pago. Saldo de fornecedores no final. Então, o valor efetivamente pago, 1.450 sobre esses produtos que nós estamos comprando. Sobre esses produtos. Ok? Então, pessoal, explicando essa montagem no modelo direto. Vejam só. Nós fizemos uma hipótese de operações de vendas, onde envolve as despesas operacionais, sobre vendas, administrativo e financeiro, já que não há dívidas correspondentes ao passivo circulante. Temos contas a pagar, que aumentou R$200, correspondente ao imposto. Nesse caso, não houve pagamento de impostos. Não houve. Explicando a montagem da demonstração de fluxo de caixa, nós temos o modelo direto, certo? Que é o saldo de investimento, que é R$400, saldo de investimento do ano 2, que é R$600, e o acréscimo de aquisição de novos investimentos. Após isso, nós fazemos outra operação, que é o saldo da dívida de financiamento no final do ano, que é 500, dívida de financiamento que é exigível a longo prazo. A dívida de financiamento é a dívida exigível a longo prazo, certo? Que é de R$100 e a redução da dívida, que foi pago. Então, dentro do fluxo de caixa, tratado pela maioria como estruturação mais apropriada na demonstração de fluxo de caixa, que é o modelo direto, normalmente, as demonstrações de fluxo de caixa são agregadas em 2 tipos, tá? Praticamente 3, que são fluxos de operacionais, que é as atividades operacionais da empresa. Nós temos o fluxo de financiamento, que envolve financiamentos, empréstimos e aumento de capital. Nós temos o fluxo de investimento, que são acréscimos no permanente, coligadas, certo? Que se vocês observarem aí o fluxo de caixa no modelo direto, nós temos aí a demonstração de fluxo de caixa, certo? Que temos a receita de 2.700, ó, 2.700. Caixa desse pedido de compra, que eu tenho que comprar 1.450. Eu tenho os empréstimos, financiamentos, ó, as operações são assim, por isso que são divididas, ó. Operacional, certo? Os operacionais, financiamento, novos empréstimos, amortização de financiamento, caixa após o financiamento e investimento, aquisição de novos investimentos.
Então, o operacional, gente, ele é tão importante porque ele vai servir para mostrar se vocês realmente vão precisar de capital de terceiros ou se vocês vão precisar melhorar o fluxo de caixa operacional para gerar mais receita, mais caixa para vocês. Se vocês fizerem um fluxo de caixa de financiamento, que é o dinheiro que sobra, para adquirir novos... financiamento tem a ver com melhorar a parte operacional. Por exemplo, eu não consigo gerar um bom caixa para o meu negócio, então preciso de novos empréstimos bancários, certo? Preciso de novos empréstimos bancários. Então faço empréstimo, mas eu tenho que amortizar o empréstimo que eu já tenha feito anteriormente, para depois você investir, certo? Para você ver o resultado do caixa. Aí eu posso até comparar. Se tu recebe 5 mil, gasta 6, então teu caixa ele vai ficar faltando. Então você tem que buscar esses R$ 1.000 com outras fontes possíveis. Se possível, não for empréstimos, não busquem empréstimos bancários com altas taxas, certo? Tem que ser empréstimos que dê para você conciliar, certo? De uma maneira inteligente, certo, meus queridos? Tranquilo? Há alguma dúvida? Então vamos lá, pessoal. A comparação do fluxo econômico, que tem a ver com a demonstração do resultado de exercício, com o fluxo financeiro, que tem a ver com a demonstração do fluxo de caixa. Então, as contas. Eu tenho uma receita e o custo da mercadoria vendida. Eu tive uma receita de R$ 3.000 e uma demonstração, né? E o custo da mercadoria foi 1.000. O resultado é 1.400. Só que eu tenho uma despesa operacional, onde eu tive um resultado operacional de R$ 500, certo? Só que eu tenho que tirar os impostos de renda, que foi 200, que o meu resultado líquido é de 300. Pediu empréstimo, amortizou algum financiamento? Não. Então, meu resultado é de 300. Fez aquisição de novos investimentos? Também não. Já uma demonstração de fluxo de caixa, ela é diferente. Ela envolve receita, que foi 2.700. O custo da mercadoria vendida foi 1.450. Resultado bruto foi 1.250. A minha despesa operacional envolve R$ 900, certo? Resultado operacional, dentro do resultado de exercício, foi 500. Meu fluxo de caixa 350. Só que eu não tive imposto de renda. Meu resultado líquido 350. Só que eu tive que fazer novos empréstimos bancários e amortizar em relação aos meus empréstimos. Então, o meu resultado após os financiamentos foi 150. Aí por isso que eu fiz uma aquisição de novos investimentos. Eu peguei 150, certo? Que é o resultado após, e fiz uma aquisição de novos investimentos. Aí eu peguei os 200, certo? Os 200, subtraí por 150 porque é o que eu estou devendo ao banco, dando como garantia, sobrando para mim apenas dentro desse fluxo R$ 50. Então o resultado é totalmente diferente, certo? Observe aí que o resultado é totalmente diferente. O caixa, ele é mais favorável, porque ele mostra a situação real, certo? Já a demonstração de resultado e exercício, ele não mostra por que essa diferença. Vou explicar de uma maneira bem simples. A demonstração de resultado e exercício, ele usa o regime de competência, certo? Independente se entrou dinheiro no caixa ou não, ele registra. Ele registra. Já a demonstração de fluxo de caixa, ele usa o regime de caixa, que é a realidade, entendeu? Então, para que eu possa saber se eu estou com déficit no caixa da empresa, certo? Eu tenho que olhar resultado líquido, caixa, a liquidação de financiamento, a aquisição de novos investimentos, provocaram um déficit no meu caixa, quando eu fiz a aquisição
de novos investimentos. Comprei mais terreno, comprei um carro, comprei uma casa para empresas e vai aumentando as suas despesas, certo? De uma maneira bem simples para que vocês possam entender e compreender. Então, professor, a demonstração de fluxo de caixa no modelo indireto, ele considera o dividendo a pagar com o aumento do passivo circulante. Teríamos que considerar o lucro líquido, chegando ao mesmo resultado antigamente. Dividendos era subtraído do próprio DRE, demonstração de resultado de exercício. Ou seja, gente, se você admitir que dentro da demonstração do resultado de exercício, contarmos com as despesas administrativas, a depreciação, afeta o caixa, e os R$ 50 não afeta o caixa, não havendo uma saída de dinheiro. Então, a demonstração de fluxo de caixa no modelo indireto seria lucro do DRE, depreciação não afeta o caixa, certo? E o resultado financeiro que afeta o caixa, certo? Ou seja, esse modelo indireto junto com a depreciação é um fato econômico que reduz o lucro e o mobilizado sem transitar pelo caixa. Então, esse resultado financeiro acabamos neutralizando o valor. Então, a pergunta é, eu fecharia a demonstração de fluxo de caixa colocando uma despesa operacional sem trabalhar a depreciação? Geralmente, gente, o mais utilizado dentro desse tipo de análise é a demonstração de um fluxo de caixa modelo direto, certo? Porque o modelo indireto, ele vai olhar, certo? Ele vai olhar para a questão do lucro líquido, certo? Ele vai olhar para a questão do lucro líquido para ficar mais fácil a interpretação. Vejam só a diferença do modelo direto, indireto e os resultados no final, certo? Vocês podem observar que o modelo direto ele usa a receita recebida utilizando os financiamentos, o modelo da operacional, financiamento e investimento. Já o modelo indireto, ele só usa, certo, o lucro líquido, certo? Ele foca no lucro líquido. Modelo direto, ele só fala das receitas e despesas, só isso. Modelo indireto não, ele fala do lucro líquido, ele tenta mostrar que é possível trabalhar os dois para fazer comparações. É importante se fazer comparações para vocês, administradores, vocês utilizem isso para vocês tomar decisões. Tomar dessa maneira. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram compreender, entender o assunto de maneira bem simples, sucinta, nessas questões? Tranquilo, meus queridos alunos? Dúvidas? Então, essa é a diferença de um para outro, tá, meus queridos alunos? Essa é a diferença. Professor, dentro da demonstração do modelo indireto, nós temos o lucro líquido contábil, nós envolvemos essas atividades operacionais, envolvemos a atividade de financiamento e a atividade de investimento, certo? Então, envolve a depreciação, amortização, aumento, diminuições de contas e etc. Esse ajuste do lucro líquido no circulante, professor, eu tenho um aumento dos estoques, novos estoques, faz-se dinheiro que leva à redução do caixa. Eu tenho um maior número de duplicatas a receber, significa retardar o recebimento do dinheiro. Eu tenho quantos clientes, por exemplo, antecipo o pagamento, reduz os mutantes da duplicata a receber, consequentemente, aumenta o caixa. Por outro lado, se aumenta o número de fornecedores passivo, há mais crédito. Evidencia a saída de dinheiro, entendeu? Então, esse ajuste do lucro líquido, se há redução,
o dinheiro seria usado para a finalidade, gente. No caso dos dividendos a pagar no passivo, só será feito esse tipo de pagamento se os dividendos subtraídos na demonstração de lucros ou prejuízos acumulado fosse ajustado no lucro contábil da demonstração de exercício, certo? Então, meus queridos alunos, com regra geral, o aumento no ativo circulante provoca o uso do dinheiro, caixa, as reduções do ativo circulante, produzem caixa, origem de caixa, faz o aumento do passivo circulante, evitam saída de mais dinheiro, aumentando o caixa, reduções. Então, para calcular essas variações, basta subtrair o saldo anterior, de uma maneira simplória. Por isso que nós temos as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Então, esses ajustes do lucro líquido são importantes demais. Então, vamos praticar para ficar mais fácil o nosso entendimento. A demonstração de fluxo de caixa demonstra a explicação de todo o que transitou pelo caixa em um determinado período. E o resultado desse fluxo, o caixa, considerando englobar contas, né, do caixa, banco, por esse motivo, consideramos seria mais adequada a intitulação, demonstração do fluxo de disponível. Assinale a opção que apresenta todas as duas propostas de preenchimento das lacunas do texto que se refere à demonstração do fluxo de caixa. Gente, bem simples. A demonstração de fluxo de caixa demonstra a origem e a aplicação do dinheiro que transitou pelo caixa. De cara é isso aí, gente, ó. Não tem outro nome. É origem e dinheiro. Maneira bem simples, não tem nem o que, né, bater cabeça. Na demonstração do fluxo de caixa, em determinada empresa siderúrgica, os pagamentos do caixa para aquisição de terreno e vendas de ações emitidas devem integrar, respectivamente, as atividades. Aí vocês já sabem, né? As atividades de investimento e financiamento. Tranquilo, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido na aula de hoje, tá? A gente tem entendido a aula de hoje. Tranquilo? Deixei essas questões aí para vocês. Então, até a próxima aula. Bom feriado. Tchau, tchau, meus queridos.